Você já teve a sensação de que algo maior está conduzindo seus passos, mesmo quando acredita estar no controle? Muitas vezes, tentamos planejar cada detalhe da nossa vida, mas a verdade é que existem correntes invisíveis nos guiando para lugares que jamais imaginaríamos. Essa luta interna entre o que queremos e o que o destino prepara pode ser desconcertante, mas também reveladora. Quando falamos sobre almas gêmeas, tudo isso se intensifica. O reencontro espiritual com alguém que reflete nossa essência divina não é apenas um conto romântico, é um processo profundo de transformação pessoal. Cada retrocesso, cada obstáculo e até cada silêncio carregam um significado que vai além do que os olhos podem ver. E é justamente aí que está a verdade oculta. O que parece caos, muitas vezes é a força divina ajustando os caminhos, recalculando a rota e abrindo espaço para um verdadeiro milagre. Aceitar esse mistério não significa se conformar, mas reconhecer que existe sabedoria no processo. Prepare-se, porque ao longo dessa leitura, você vai perceber que nada do que viveu foi em vão. Há uma ordem secreta se manifestando, mesmo nos momentos de maior dor. E quando essa compreensão se abre diante de nós, passamos a enxergar a jornada das almas gêmeas com outros olhos. Não como algo que nos prende, mas como um convite de amor incondicional e oportunidade de evolução. Muitas vezes acreditamos estar no volante da vida, como se cada escolha fosse suficiente para definir o destino final. Planejamos, traçamos metas, organizamos listas e, ainda assim, sentimos aquela luta interna que insiste em nos puxar para outro caminho. Essa ilusão do controle pode ser confortável, mas rapidamente se desfaz diante de situações inesperadas. É como se houvesse um plano cósmico maior nos mostrando que, por mais que resistamos, existem correntes invisíveis conduzindo o barco. Essa percepção pode causar estranheza, pois o ser humano gosta de pensar que decide cada passo. No entanto, quantas vezes você já experimentou um retrocesso que mais tarde se revelou o primeiro passo para algo maior? Esse aparente atraso não é fracasso, mas um convite a enxergar a vida sob outra ótica. A resistência diante do inevitável apenas gera desgaste. Quando aceitamos, o que parecia obstáculo se transforma em oportunidade de evolução. O curioso é que quanto mais tentamos segurar as rédeas com firmeza, mais percebemos a fragilidade desse controle. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais força aplicamos, mais rápido ela escapa pelos dedos. O universo não atua contra nós. Ele apenas reorganiza o caminho para que possamos chegar ao propósito maior. Essa dança entre insistir e soltar nos ensina a confiar no processo. Imagine, por exemplo, alguém que perde um emprego e sente que a vida entrou em colapso. Pouco tempo depois, surge a chance de trabalhar com algo que realmente conecta com sua essência divina. O que parecia derrota se revela como parte do plano cósmico. Esse é o processo de transformação. A vida nos empurra para onde precisamos estar, mesmo que não compreendamos de imediato. É claro que essa aceitação não acontece da noite para o dia. A mente humana busca explicações rápidas e sente-se desconfortável diante do mistério. No entanto, quando olhamos para trás e reconhecemos que muitas situações inesperadas foram, na verdade, pontos de virada, percebemos que existe sabedoria no processo. É nessa hora que aprendemos a fluir com a vida, em vez de lutar contra ela. No fundo, a ilusão do controle é apenas uma camada que cobre a verdade. Não somos prisioneiros do destino, mas também não somos donos absolutos dele. Vivemos no equilíbrio entre nossas escolhas conscientes e o desenho maior que nos envolve. Essa percepção abre espaço para uma conexão profunda com o todo, permitindo que a jornada das almas gêmeas seja vivida com menos medo e mais confiança no invisível. O livre-arbítrio é um presente precioso, mas muitas vezes mal compreendido. Pensamos que significa poder absoluto sobre tudo, quando na realidade ele funciona como uma dança com algo maior. Existe sempre uma força divina que direciona os passos, mesmo quando não percebemos. Essa combinação de escolha pessoal e guia espiritual forma o fio condutor da vida. O segredo é enxergar essa relação como parceria, e não como conflito. Quando olhamos para a jornada das almas gêmeas, esse ponto fica ainda mais evidente.
A cada decisão tomada, positiva ou negativa, estamos alimentando um processo de transformação pessoal. Até mesmo uma separação dolorosa pode ser vista como oportunidade de crescimento individual. A liberdade de escolher não é anulada pelo destino. Pelo contrário, ela complementa os movimentos que a vida apresenta. Pense em situações onde você escolheu conscientemente resistir a algo e mesmo assim acabou retornando ao mesmo caminho. Isso não é um castigo, mas um convite para enxergar que existe um propósito maior. O destino não elimina o livre-arbítrio. Ele apenas estabelece cenários para que possamos decidir como agir dentro deles. É nessa escolha consciente que revelamos nossa verdadeira força. Exemplo simples. Imagine alguém que insiste em um relacionamento nocivo. Mesmo diante de sinais claros, essa pessoa decide permanecer. A vida, porém, cria circunstâncias que forçam um rompimento. Nesse caso, a força divina intervém, mas ainda assim a pessoa terá de decidir como reagir. Com ressentimento, ou como oportunidade de evolução. Essa é a prova de que o livre-arbítrio e o destino caminham lado a lado. O equilíbrio surge quando entendemos que nossas escolhas são degraus para algo maior. Não se trata de perder liberdade, mas de aprender a harmonizar nossos desejos com a sabedoria do processo. É aí que descobrimos que até os momentos de dificuldade são parte da construção de uma essência divina mais forte. E na jornada das almas gêmeas, cada escolha molda não só a conexão profunda, mas também o autoconhecimento. Aceitar essa dança entre livre-arbítrio e força divina traz leveza. Ao invés de carregar o peso de querer controlar cada detalhe, passamos a fluir com a vida. Essa aceitação abre espaço para a confiança no processo, permitindo que os reencontros espirituais e a união espiritual ocorram no tempo certo. O que parecia resistência vira rendição consciente, e com ela surge o verdadeiro milagre. Viver em harmonia com o plano cósmico. Muitas pessoas confundem rendição com fraqueza, como se fosse desistir da luta. Na verdade, render-se é um ato de coragem, porque exige vulnerabilidade e confiança no processo. Ao invés de insistir em controlar o incontrolável, abrimos espaço para a força divina agir. Esse gesto nos conecta com a essência divina, trazendo clareza sobre o verdadeiro propósito da jornada. Rendição é parar de remar contra a maré e aprender a fluir com a vida. Imagine tentar segurar um balão de ar sob a água. A pressão só aumenta até que ele escape das mãos. O mesmo acontece com os desafios espirituais. Quanto mais resistimos, mais sofremos. Quando aceitamos, surge uma sensação de alívio, como se finalmente respirássemos fundo depois de muito tempo em apneia. Esse movimento não significa passividade. Pelo contrário, é uma escolha consciente de se alinhar ao plano cósmico. É reconhecer que há sabedoria no processo, mesmo que não a compreendamos de imediato. Rendir-se é confiar que cada momento de dificuldade faz parte de uma oportunidade de evolução, preparando-nos para um reencontro espiritual mais profundo. Um exemplo prático. Pense em alguém que tenta controlar cada detalhe de um relacionamento. A ansiedade cresce. O medo de perder se intensifica e a relação se desgasta. Quando essa pessoa decide soltar o controle e se entregar ao fluxo, descobre que o amor incondicional só floresce na liberdade interior. Essa mudança não garante o desfecho imediato, mas transforma a experiência em autoconhecimento. É nesse ponto que a rendição se revela como verdadeiro milagre. O que antes parecia derrota se torna libertação. A aceitação abre portas para a cura emocional, trazendo crescimento individual e coletivo. É como se cada obstáculo fosse, na verdade, um mestre silencioso, conduzindo-nos de volta ao espelho da alma. E a cada passo, descobrimos um pedaço perdido de nós mesmos. Rendição é, no fundo, reencontro consigo mesmo. Quando entregamos o peso de querer controlar tudo, encontramos paz. Essa entrega nos conecta à união espiritual, mostrando que a vida tem seu próprio ritmo. Não se trata de perder, mas de ganhar clareza, confiança no processo e harmonia com a vida. É nesse estado que a jornada das almas gêmeas se torna mais significativa e verdadeira. O equilíbrio entre destino e escolha é como caminhar em uma corda bamba. Precisamos de firmeza,
mas também de flexibilidade. O caminho já está escrito em certos aspectos, porém nossas decisões determinam como iremos percorrê-lo. Cada escolha consciente abre uma nova forma de viver aquilo que já estava previsto. A vida, assim, se torna uma dança entre responsabilidade pessoal e a força divina que guia os passos. Imagine alguém que enfrenta um momento de dificuldade financeira. O destino pode colocar provas no caminho, mas cabe à pessoa decidir se irá encarar como derrota ou como oportunidade de crescimento. Ao escolher aprender, ela transforma um obstáculo em degrau. Esse equilíbrio mostra que não somos reféns do destino, mas co-criadores do processo de transformação que ele nos propõe. As almas gêmeas vivem isso de forma ainda mais intensa. Às vezes, a separação parece inevitável, mas a maneira como cada um reage a essa fase define o ritmo do reencontro espiritual. Resistência prolonga a dor, enquanto a aceitação acelera a cura emocional. Essa interação entre destino e livre-arbítrio revela que o verdadeiro milagre não está apenas no encontro, mas na forma como trilhamos o caminho até ele. Esse equilíbrio também exige humildade. Muitas pessoas acreditam que podem controlar tudo, mas esquecem que há correntes invisíveis moldando a vida. Quando aceitamos que existe um plano cósmico maior, passamos a fazer escolhas mais sábias. Não se trata de cruzar os braços e esperar, mas de alinhar nossas ações ao fluxo natural da vida, criando harmonia em cada decisão. Um exemplo claro está nas relações. Você pode escolher amar alguém, mas não pode escolher forçar esse amor a dar certo. O destino pode intervir, afastando ou aproximando de acordo com o propósito maior. Nesse caso, a liberdade interior vem de agir com entrega, sabendo que cada desfecho, mesmo doloroso, carrega uma oportunidade de evolução. Assim, cada passo é aprendizado. Encontrar o equilíbrio entre destino e escolha é um exercício diário. É acordar cada manhã disposto a fluir com a vida, mas também a assumir responsabilidade pelas próprias atitudes. Esse estado gera autoconhecimento e fortalece a essência divina. No fim, não se trata de vencer o destino ou resistir a ele, mas de caminhar lado a lado, em confiança no processo e abertura ao mistério. O momento da virada chega quando o peso de querer controlar tudo se torna insustentável. É como carregar uma mala cheia de pedras por quilômetros, até que finalmente decidimos soltá-la. Essa entrega não é sinal de derrota, mas de libertação. É o instante em que a luta interna dá lugar à confiança no processo, permitindo que o inesperado floresça. Essa virada não acontece de forma dramática, como em um filme. Muitas vezes, ela surge em pequenos gestos do dia a dia. Pode ser ao decidir parar de resistir a um relacionamento que já mostrou sinais de desgaste, ou ao aceitar uma mudança inesperada de trabalho que parecia retrocesso, mas se revela um passo adiante. Cada virada contém a semente de um verdadeiro milagre. É nessa entrega que o reencontro consigo mesmo começa a ganhar forma. Ao soltar as rédeas, encontramos uma paz que antes parecia impossível. Essa sensação de leveza é o reflexo da cura emocional em andamento. O que parecia caos se transforma em oportunidade de evolução, e o que era dor se torna aprendizado. O curioso é que muitas vezes não percebemos o momento exato dessa virada. Só depois, olhando para trás, entendemos que aquele dia comum, aquela conversa simples ou aquela escolha pequena foram pontos decisivos. Isso mostra que o plano cósmico se manifesta discretamente, conduzindo-nos com correntes invisíveis para o caminho certo. No contexto das almas gêmeas, o momento da virada costuma coincidir com a rendição. Quando um dos dois solta a necessidade de controle, o vínculo encontra espaço para respirar. Esse movimento abre portas para uma conexão profunda, porque agora o amor não está mais preso às expectativas, mas flui em liberdade interior. Essa entrega gera transformação pessoal. O momento da virada é, portanto, o convite para viver a jornada com mais leveza. É o instante em que percebemos que a resistência só prolongava o sofrimento. Quando soltamos, aceitamos o mistério e descobrimos que a vida sabe o que faz. É ali que nasce a confiança no processo e a certeza de que a jornada das almas gêmeas segue um propósito maior. Muitas pessoas acreditam que a jornada das almas gêmeas tem como objetivo final apenas o encontro. Mas a verdade é que o propósito vai muito além. Essa conexão
não é apenas sobre estar junto, mas sobre quem nos tornamos ao longo do caminho. Cada desafio vivido, cada afastamento e cada reencontro revelam um processo de transformação pessoal que molda nossa essência divina. A alma gêmea funciona como um espelho da alma. Ela reflete nossas luzes, mas também nossas sombras, mostrando pontos que muitas vezes não enxergaríamos sozinhos. Essa experiência pode ser desconfortável, pois expõe vulnerabilidades e feridas antigas. No entanto, é justamente nesse reflexo que encontramos a chance de cura emocional e autoconhecimento. O verdadeiro milagre dessa conexão está em perceber que não precisamos da presença constante do outro para evoluir. O reencontro espiritual começa dentro de nós, quando aceitamos a oportunidade de crescimento oferecida por cada situação. A alma gêmea desperta em nós o desejo de ser melhores, de superar os desafios espirituais e de buscar a liberdade interior. Pense em um relacionamento onde a pessoa se sente pressionada a mudar. A diferença na jornada das almas gêmeas é que a transformação acontece de forma natural. Não é uma exigência, mas um despertar interior. O amor incondicional presente nessa conexão impulsiona mudanças autênticas, revelando sabedoria no processo e levando a um reencontro consigo mesmo. O propósito maior não está em manter o vínculo a qualquer custo, mas em aprender a caminhar em harmonia com a vida. Quando entendemos isso, percebemos que até as separações são parte do plano cósmico. Cada afastamento oferece uma oportunidade de evolução, preparando o coração para viver a união espiritual com mais maturidade e consciência. Assim, o verdadeiro propósito da conexão entre almas gêmeas é servir como catalisador de transformação. Não é apenas sobre amor romântico, mas sobre despertar a essência divina em cada um. Essa jornada nos ensina a aceitar o mistério, a confiar no processo e a reconhecer que o maior reencontro não é com o outro, mas com quem realmente somos. O despertar interior é como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, começamos a enxergar aspectos de nós mesmos que estavam escondidos, esperando o momento certo para vir à tona. A jornada das almas gêmeas nos conduz a esse ponto, onde cada dor da separação se torna um convite para olhar para dentro. O autoconhecimento surge como ferramenta essencial para lidar com os momentos de dificuldade. Muitas vezes, acreditamos que a cura emocional virá do outro, mas na verdade, ela começa dentro de nós. Quando paramos de esperar que a alma gêmea resolva nossas inseguranças, percebemos que o processo de transformação é pessoal. É nesse instante que ocorre o reencontro consigo mesmo. Essa descoberta não é simples, mas traz uma liberdade interior inestimável. Esse despertar exige coragem para enfrentar feridas antigas. É como limpar uma ferida aberta. Dói no início, mas só assim ela cicatriza. As vulnerabilidades que emergem durante a jornada são, na verdade, oportunidades de evolução. Cada obstáculo revela que o verdadeiro milagre não é encontrar alguém, mas aprender a se amar e a aceitar cada parte da própria história. Um exemplo prático é quando alguém passa por uma separação dolorosa e decide buscar ajuda em livros de autoconhecimento ou práticas espirituais. Obras como O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, ou Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, podem oferecer insights que fortalecem esse despertar. Ler, refletir e aplicar são passos que transformam a dor em crescimento individual. À medida que nos conhecemos melhor, descobrimos que a essência divina sempre esteve dentro de nós. A conexão profunda com a alma gêmea apenas desperta essa verdade. Não se trata de esperar que o outro complete o que nos falta, mas de perceber que já somos completos. Esse entendimento muda a forma como nos relacionamos e como encaramos os desafios espirituais. No fim, o despertar interior é o alicerce da jornada das almas gêmeas. Sem ele, o vínculo perde sua profundidade. Quando aceitamos esse processo, descobrimos que a vida não nos leva apenas a um reencontro espiritual com o outro, mas a uma união espiritual com nós mesmos. E é nessa fusão que encontramos a verdadeira harmonia com a vida.
A transformação espiritual não acontece de uma hora para outra. Ela é construída aos poucos, como um artesão moldando uma obra de arte. A jornada das almas gêmeas funciona como um catalisador desse processo. Cada encontro, separação e reencontro espiritual nos impulsiona a rever padrões, quebrar resistências e abrir espaço para algo novo. Essa constante mudança gera crescimento individual e coletivo. Muitas vezes, a evolução começa em momentos de dificuldade. Quando tudo parece desmoronar, a vida nos dá a chance de reconstruir de forma mais sólida. O sofrimento, apesar de doloroso, abre portas para a cura emocional. É nesse ponto que entendemos que o destino não quer nos punir, mas nos guiar para um propósito maior. O verdadeiro milagre está em perceber que até o caos pode ser mestre. Essa transformação exige escolhas conscientes. Não basta esperar que a força divina faça todo o trabalho. É preciso participar ativamente do processo. Práticas como meditação, oração ou até exercícios de gratidão diária são ferramentas que ajudam a fluir com a vida. Pequenos hábitos fortalecem a confiança no processo e nos conectam à essência divina que habita em nós. Um exemplo prático é quando alguém decide mudar sua visão sobre relacionamentos. Ao invés de repetir padrões de ciúme e desconfiança, escolhe trabalhar o autoconhecimento e a vulnerabilidade. Essa decisão altera completamente a forma como se relaciona consigo mesmo e com os outros. Esse tipo de transformação pessoal fortalece a conexão profunda da jornada das almas gêmeas. Com o tempo, a evolução espiritual nos ensina a aceitar o mistério. Percebemos que não precisamos de todas as respostas para confiar no plano cósmico. Essa aceitação traz paz e cria espaço para a união espiritual florescer naturalmente. É como se cada etapa difícil fosse, na verdade, um ensaio para o reencontro definitivo com a nossa essência. Transformar-se espiritualmente é mais do que mudar hábitos, é mudar a forma de enxergar a vida. É compreender que cada desafio espiritual é, na verdade, uma oportunidade de evolução. Essa jornada não nos torna perfeitos, mas mais conscientes, livres e preparados para viver em harmonia com a vida. E nesse processo, descobrimos que a verdadeira transformação começa dentro de nós. Aceitar o mistério é talvez uma das partes mais desafiadoras da jornada das almas gêmeas. A mente humana gosta de explicações rápidas, de respostas concretas, mas a vida não funciona assim. Há correntes invisíveis que nos guiam, mesmo quando não entendemos para onde. Confiar nesse fluxo é um exercício de fé e rendição. É abrir mão da ilusão do controle e se entregar ao plano cósmico. Quando aprendemos a confiar no processo, a ansiedade diminui. Não significa que a dor desaparece, mas ela se torna mais suportável. É como atravessar uma tempestade com a certeza de que o sol logo vai surgir. Essa confiança traz alívio em meio ao caos, mostrando que cada momento de dificuldade é, na verdade, uma oportunidade de evolução. O destino não erra os caminhos. Aceitar o mistério também significa abraçar a vulnerabilidade. Nem sempre vamos saber por que um relacionamento terminou, por que houve silêncio ou distância. Mas cada situação carrega um propósito maior. Essa aceitação nos permite seguir em frente com leveza, sem ficar presos ao passado. É nesse estado que o verdadeiro milagre pode acontecer, trazendo reencontros espirituais inesperados. Um exemplo claro é quando algo que parecia perdido retorna de maneira natural, sem esforço, sem correria, apenas pelo fluir com a vida. Isso acontece porque, ao confiar no processo, abrimos espaço para que a força divina haja. Essa confiança não elimina o livre-arbítrio, mas nos ensina a equilibrar destino e escolhas conscientes, sem resistência desnecessária. Confiar no processo é, acima de tudo, reencontro consigo mesmo. Quando aceitamos que nem todas as respostas serão reveladas de imediato, desenvolvemos liberdade interior. Essa liberdade nos permite amar com mais autenticidade, viver com mais presença e perceber que a jornada é tão valiosa quanto o destino. O mistério deixa de ser ameaça e passa a ser aliado. No fim, aceitar o mistério é caminhar em harmonia com a vida. É confiar que, mesmo sem entender todos os detalhes, estamos no caminho certo. Essa confiança fortalece o autoconhecimento, promove cura emocional e nos conecta à essência divina.
A jornada das almas gêmeas, então, deixa de ser apenas sobre o outro e se torna um processo de transformação profunda dentro de nós. A vida sempre nos desafia a olhar além das aparências e enxergar o que está por trás de cada acontecimento. A jornada das almas gêmeas não é apenas sobre encontros e reencontros, mas sobre o processo de transformação que acontece dentro de nós. Cada luta interna, cada retrocesso e cada momento de dificuldade se revelam como partes de um plano cósmico cheio de sabedoria. O convite é simples, mas profundo. Você está disposto a confiar no processo? Está preparado para soltar a ilusão do controle e permitir que a força divina guie seus passos? Ao fazer isso, você descobre que o verdadeiro milagre não está em forçar respostas, mas em aceitar o mistério com o coração aberto. Agora reflita. Quais correntes invisíveis você tem resistido ultimamente? O que dentro de você ainda precisa de cura emocional e reencontro consigo mesmo? São nessas respostas que surgem as maiores oportunidades de evolução e a chance de viver um amor incondicional, tanto com o outro quanto com você mesmo. Se essa mensagem tocou seu coração, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, continuará recebendo conteúdos que fortalecem sua fé, sua confiança no processo e sua jornada espiritual.